Você não precisa ser um vendedor nato para trabalhar como consultor de intercâmbio. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio e hoje eu estou aqui para poder passar um pouquinho para você, tirar um pouquinho essa ideia que é uma ideia errada assim dentro dessa profissão, de que precisa ser um vendedor, de que precisa ser um vendedor nato, ter nascido com aquele dom de vendas para poder trabalhar como consultor de intercâmbio. O que acontece, gente? Os brasileiros, nós em geral, a gente está muito acostumado a ligar comissão com ser vendedor, com vendas. Então tudo que a gente ouve falando que ganha por comissão, a gente já pensa, vai ser super difícil, tem que vender uma coisa absurda, tem que realmente ser um vendedor nato, ter aquele perfil total de vendedor para conseguir ganhar dinheiro com isso. E essa semana eu recebi muitas perguntas com base nisso, Como semana passada eu abri as matrículas para o meu curso de formação de consultor de intercâmbio, agora elas já estão encerradas, mas quando eu abri vieram muitos questionamentos desse tipo, ou na verdade assim, nem questionamentos, Vieram muitas afirmações, Eu não sou vendedor, então eu não vou dar certo com isso, Eu não sou vendedor, não vou conseguir ganhar essa comissão que você está me dizendo. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você, para poder te mostrar que, gente, para fazer venda de intercâmbio, sim, a gente chama de vendas, a gente chama de, na verdade o nome da profissão é consultor de intercâmbio, porém nada mais é do que um vendedor de intercâmbio. Só que assim, por vendas, ou seja, por matrículas efetuadas, que você vai ganhar a sua comissão, que você vai ter o seu ganho, que você vai ter o seu salário ali no final do mês. Só que assim, eu quero primeiro te mostrar, tentar te passar que é completamente diferente. Se eu virar pra você e falar assim, olha, você tem que vender, deixa eu pensar, você tem que vender um plano de celular, por exemplo, para uma pessoa que não quer este plano de celular, ou que muitas vezes essa pessoa já tem um plano, Você tem que convencê-la a trocar de plano de celular, mostrar que o nosso é melhor, realmente ter todo um poder de convencimento para um cliente trocar de um plano de celular para um outro plano de celular, ou trocar de uma operadora de celular para uma outra operadora de celular. Isso eu realmente diria pra você, não, o cara tem que ser vendedor mesmo, o cara tem que ter muita técnica, o cara tem que realmente ser muito bom, ter uma lábia muito grande pra conseguir convencer uma pessoa dessa. Porque pensa, o cliente ele já tem um plano, muito provavelmente ele já tá feliz com aquele plano, E aí liga alguém do nada que ele não conhece, que ele não faz ideia, de quem seja a pessoa, muitas vezes sabe até qual é a companhia, telefônica, mas não sabe quem é aquela pessoa, e aquela pessoa tá do nada, começando do zero, para poder convencer aquela outra pessoa de que ela tem que trocar e que o plano dela na verdade não é bom e que o que ele tem é melhor. Então, de fato, eu diria pra você, nossa, realmente, isso é um cargo, uma posição realmente de vendas, o cara tem que ser vendedor, Ele não tem que saber sobre telefonia, ele não tem que saber necessariamente sobre companhias telefônicas, ele tem que saber sobre como convencer o cliente, a fazer o que ele quer. Agora, por exemplo, se eu falar pra você que você vai ter que atender, por exemplo, em uma loja de roupa, uma pessoa que está para alugar um vestido para ser madrinha, ela vai ser madrinha de fato, de um casamento. Esse casamento é na semana seguinte e ela precisa de um vestido para ser madrinha. Essa pessoa entrou na loja que você está trabalhando e lá você tem uma infinidade de opções ali de vestidos para madrinhas. Qual é a probabilidade de você conseguir vender para essa pessoa que está precisando de um vestido para madrinha, que está precisando isso com urgência, e se você tiver o que ela quer, qual você acha que é a probabilidade de você vender, esse aluguel aí, fazer o aluguel ou vender esse vestido de madrinha para essa madrinha? O que você acha que é mais fácil? Vender esse plano de celular para uma pessoa onde você tá ligando do nada, tentando fazer ela trocar uma coisa que ela já está satisfeita, ou vender algo para uma pessoa que está buscando, que precisa e que ainda está em cima da hora? O que você acha que é mais fácil vender? Muito provavelmente você deve ter falado que é mais fácil vender o vestido para madrinha. Por quê? A pessoa buscou algo que realmente ela precisa naquela hora, que ela quer, ela foi atrás, você tem o que ela quer, é muito mais fácil, Então, assim, essa questão de vendas, de ser vendedor, de não ser vendedor, ela é muito relativa, gente. Então, assim, tem gente que trabalha para em alguns nichos, em algumas áreas, de que não existe necessariamente o aporte da venda, ser aquele vendedor de convencer
sede. Não, é simplesmente atender o cliente com o que ela precisa. Então, por exemplo, no caso da madrinha, né, vai verificar qual é o tipo de vestido que ela quer, se vai ser longo, se vai ser curto, qual é a cor, se tem uma cor determinada, né, ali pro casamento, se ela quer, sei lá, tomar que caia, se ela quer de manguinha, se vai estar frio, se vai estar calor. E aí, com base nas informações, a pessoa realmente facilmente consegue oferecer um vestido que atenda às expectativas, né, o que aquela pessoa está buscando, e consequentemente ela consegue efetuar a venda, né? E sim, vai ganhar comissão daquilo. Então, assim, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Essa questão de venda, ela é muito relativa, tá? Depende o que você vai vender, em quais condições você vai vender, né? O que realmente vai ser dado ali pra você de armas e o quanto a pessoa precisa daquilo. Então, assim, tem uma série de coisas. Então, trazendo esses exemplos para a realidade do intercâmbio, o que acontece? Primeira coisa, as pessoas que buscam intercâmbio, né? Então, nós consultores de intercâmbio, estamos lá no aguardo das pessoas buscarem o intercâmbio. Então, nas agências de intercâmbio não acontece da gente fazer um telemarketing, né, ativo, que é ligar para qualquer pessoa, né? Pega uma lista ali de pessoas, liga para todo mundo oferecendo um intercâmbio, né? Qual é a probabilidade da gente conseguir vender intercâmbio dessa forma, né? Existe uma probabilidade? Existe, mas talvez um cara para fazer isso vai ter que ser um vendedor nato, vai ter que ser aquele cara com aquela lábia, né, absurda. Agora, se a pessoa entra em contato com a agência interessada no intercâmbio, já não é muito mais fácil, né? Já não começa assim, nossa, a pessoa está tendo a necessidade. Então, assim, e aí já muda as coisas. Então, nas agências de intercâmbio funciona assim. As pessoas entram em contato. Então, elas querem falar com você. Elas querem ser contactadas. Só que a diferença de um vestido de madrinha, né, para um intercâmbio é que, primeiro, ela não precisa, ou talvez não é tão bem definido, né, esse precisar. Por exemplo, para madrinha, ela sabe que dia tal hora, ela tem que estar lá vestido, né, vestida com vestido de madrinha lá, né? Então ela tem assim algo mais palpável, né, de quando ela vai precisar daquilo e ela entende que ela precisa de fato. O intercâmbio, quando a pessoa busca um intercâmbio, ela entende que ela precisa, mas infelizmente ainda não tá na cabeça dela o quanto ela precisa, não é tão palpável, né? Então ela não pensa assim, olha, tal dia, tal hora eu preciso estar com inglês bom, tal dia, tal hora eu preciso estar com uma experiência internacional no meu currículo, tal dia ou tal hora eu preciso ter essa experiência né, com outras culturas que vai realmente revolucionar a minha vida pessoal. Então ela não tem, ela sabe que ela precisa, mas não é tão palpável e é algo que ela vai o quê? Jogando pra frente, né? Então isso realmente faz bastante diferença. Então qual que é o papel do consultor de fato? Primeiro, mostrar para aquela pessoa que ela precisa do intercâmbio. Porque quando ela entra em contato, ela já quer. Ou ela tem uma vontade, ou ela sentiu alguma coisa na vida dela de que, nossa, não rolou porque ela não tinha o intercâmbio, porque ela não tinha o idioma, porque ela não tinha uma vivência internacional. Alguma coisa cutucou ali aquele cliente e fez ele pensar em fazer intercâmbio. Seja um sonho, seja uma vontade, ou seja uma necessidade. Mas normalmente, essa pessoa que busca o intercâmbio, ela não tem exatamente esse deadline, né? Esse prazo limite para conseguir. Então, basicamente, você precisa mostrar, né, num primeiro momento, para aquele cliente o quê? Que ele precisa, né? Que ele tem que fazer o intercâmbio, que o intercâmbio vai ajudá-lo, que ele vai conseguir chegar onde ele quer. E isso é o que eu chamo do primeiro estágio do cliente, né? Então eu falo que o cliente ele tem 3 possíveis estágios, né? Esse aqui é o primeiro estágio do cliente, que é o quê? O estágio da consciência. Então o que é o estágio da consciência? O cara ele tá colocando na cabeça que ele vai ter que fazer intercâmbio. Então quando o cliente chega neste momento aqui do estágio da consciência, ele ainda não tem certeza se ele vai fazer. Ele teve aquela vontadezinha de atrás, né? Ele teve de repente aquela promoção lá no trabalho que não veio, ou aquela prova que ele tentou fazer ali de repente para uma promoção, né, para um novo cargo, ou até para um novo curso, né, sei lá, para fazer um MBA. Então assim, alguma coisa fez ele, né, opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse intercâmbio. Então muitas vezes esse cara que chega aqui no momento no estágio da consciência,
ele ainda não tem certeza que ele quer fazer intercâmbio. Ele ainda precisa o quê? Ser convencido que o intercâmbio é uma boa ideia, que o intercâmbio vai sanar as dores dele, que o intercâmbio vai ajudá-lo no que ele realmente precisa, né? Então, assim, ele realmente precisa disso. Então é o que eu falo, vender intercâmbio ou ser consultor de intercâmbio não é de fato vender, lábia, aquela coisa. Não, eu falo que é simplesmente querer ajudar as pessoas de verdade, do fundo do coração, entender o que aquela pessoa está precisando, entender o momento que ela está, o estágio que ela está e, consequentemente, o que ela precisa para sair desse estágio, né? Então, uma pessoa que chega, né, até nós, né, consultores, neste momento de consciência, ele é uma pessoa que ainda precisa o quê? Entender os benefícios do intercâmbio. Então, de nada adianta chegar num cara desse aqui que entrou em contato, né, chegou lá na agência, eu ligo pra ele e de repente começa a falar pra ele assim, olha, como que você quer fazer o pagamento do seu intercâmbio? Ou olha, você prefere Canadá ou Estados Unidos? Então, assim, se eu fizer essas perguntas, na real ele não está preparado para me dar essas respostas ainda, porque no íntimo dele, ele nem tem certeza ainda se o intercâmbio é a melhor coisa para ele. Ele nem tem certeza ainda se ele vai fazer o intercâmbio. Como é que ele vai responder, em quantas vezes ele vai fazer? Como é que ele vai responder, em qual destino ele vai fazer? Muitas vezes ele pode até te responder, mas ele não é o que ele precisa, né? Não é o que ele quer, então ele te responde qualquer coisa ali pra, né, acabar o assunto logo, e muitas vezes é por isso que a venda não anda. Né? Muitas vezes é por isso que o atendimento não anda. Às vezes o cara para de te responder, às vezes o cara, né, para de ter aquele contato mais próximo. Por quê? Porque você não está ajudando ele, né? Ele, mais um vendedor ali, né? Então, assim, ele não pode sentir isso. Então, qual que é o primeiro objetivo de um contato com o cliente que você vai ter para você não ter que ser um vendedor nato, não ter que ter uma lábia, para você simplesmente fazer um atendimento com técnica, fazer um atendimento certinho e ir colhendo o que você precisa, sem ter que fazer nada, sem ter que mentir, sem ter que enganar, nada. No intercâmbio não precisa isso, muito pelo contrário. Você precisa ser muito correto, muito transparente para que o cliente realmente tenha as expectativas corretas, tá? Então, primeiro passo, como é que você vai saber se o cara tá aqui nesse momento da consciência, né? Você precisa perguntar para ele por que ele tá procurando intercâmbio. Né? Então tenta entender em qual momento ele tá, né? Oi fulano, tudo bem? Né? Você entrou em contato com a gente, né? Eu sou a Bárbara da Lions, ou enfim, você é a tal pessoa de tal agência e você tá ali pra ajudar. Então não adianta sair perguntando coisas que não importam. Primeiro pergunta coisas que importam, né? Então, por que você pretende fazer esse intercâmbio? Qual que é esse objetivo? É o inglês? É passear? É ter experiência intercultural? Você precisa para o trabalho, você precisa para prestar uma prova, você precisa para entrar no MBA, numa pós-graduação. Para que você precisa? Então primeiro você precisa entender. A partir do momento que você entendeu para que o aluno precisa, você precisa entender para quando ele precisa. Então, não, eu quero fazer uma graduação, um doutorado que precisa de inglês. Quando você pensa em entrar nesse doutorado? Eu quero começar o ano que vem. Opa, então você está fazendo o que para esse cliente? Transformando o objetivo dele em algo sólido. Então você vai começar a mostrar para ele, por exemplo, que para ele conseguir fazer a pós-graduação dele em janeiro do ano que vem, ele precisa verificar e programar todo o intercâmbio dele agora, fazer o intercâmbio dele nesse semestre ainda para dar tempo dele vir em janeiro. Então o que você coloca? Você coloca na cabeça do seu cliente que ele precisa do quê? De rapidez, que ele tem um objetivo, que ele tem algo sólido, ele tem uma data, ele tem a data do casamento que ele vai ser madrinha, né? Então imagina, então você tá deixando as coisas mais palpáveis para aquele cliente. Depois que você deixa as coisas mais palpáveis para aquele cliente, você vai mostrar como que o intercâmbio vai atingir determinado objetivo, né? Então explicando para ele como funciona o curso, como ele vai atingir esse nível, quanto tempo vai demorar. Você precisa mostrar para ele que de fato o intercâmbio vai fazer com que ele chegue até os objetivos dele. Né? Com isso, né, você conseguindo deixar o objetivo dele palpável para ele, não é nem para você, né? Para ele, você consegue depois mostrar todos os benefícios. Automaticamente, ele já vai entender que o intercâmbio é uma ótima opção para ele, que ele tem prazo para fazer isso e que aquilo realmente vai ajudar ele de determinada forma. Então, seja você explicando o curso, seja você explicando a convivência com uma família, né, nativa,
sendo você explicando como que vai ser a questão da experiência internacional, às vezes um trabalho, né, no exterior. Então você vai explicar o programa. Não precisa focar agora em focar, eu vou explicar o programa do Canadá. Não, explica no geral quais são os benefícios. E conforme ele for te falando os objetivos, aí você automaticamente vai passando para as opções dele. Então, por exemplo, se ele falar assim, eu queria ter uma experiência internacional de trabalho, porque a minha empresa é multinacional e é importante que eu tenha isso, por exemplo. Bom, então você já vai começar a falar das regrinhas e das informações dos países que pode trabalhar legalmente, por exemplo. Então, automaticamente, você já está falando de alguns programas específicos. Mas o objetivo aqui, se o cliente vier nesta fase, é você fazer com que aquele objetivo seja sólido, tenha um deadline, né, tenha uma data para aquilo acontecer e mostrar para o teu cliente como que isso vai acontecer através do intercâmbio. Pensa, gente, que o aluno, né, o possível, né, o futuro aluno, o cliente que entra em contato com a gente, ele não sabe nada de intercâmbio. Então, cuidado para não falar com o teu cliente de uma forma que ele saiba tudo. Você precisa explicar o beabá, você precisa explicar do básico, do básico, do básico, para que ele vá evoluindo. Mas você entende que aqui não tem aquela coisa de, nossa, eu tenho que ter lábia, nossa, eu tenho que falar. Você tem que gostar de pessoas, sabe? Se você gostar de pessoas, gostar de ajudar pessoas, perdão, gostar de ajudar pessoas, com certeza você consegue fazer com que aquele objetivo vire sólido na cabeça do seu cliente e explicar o produto, porque basta você saber o produto, né, ou no caso o serviço, né, que é o intercâmbio em si, para poder explicar da melhor forma para o seu cliente. E aí, quando você faz isso, ele passa da fase da consciência para fase, né, para o estágio 2, que é o estágio da consideração. Quando você joga o teu cliente da fase da consciência para a fase da consideração, ele já acredita que o intercâmbio é uma boa opção para ele já acredita que vai conseguir atingir o objetivo que ele quer com o intercâmbio e ele já tem um prazo, ele já meio que, né, colocou na cabeça dele que aquilo é sólido, ele precisa daquilo, né? E aí quando ele chega na fase da consideração, aqui sim é o momento de você falar dos países, das opções, dos programas. Então aqui você precisa entender o que é bom para ele. Então aqui ele vai considerar qual a melhor opção de país, qual a melhor opção de cidade, qual a melhor opção de programa, qual a melhor opção de curso, qual a melhor opção de acomodação. Então tudo isso ele vai considerar, tá? Alguns clientes já chegam aqui nessa fase, tá? Tem cliente que a primeira ligação a gente liga e ele já sabe, olha, eu quero fazer um intercâmbio, eu vou, sei lá, em janeiro de 2020, eu preciso ir porque eu preciso do meu inglês realmente excelente para X coisa e eu tô entre Canadá e Estados Unidos. Ótimo, o cliente já chegou na fase da consideração. Melhor para você, né? Pensa que você já pegou um cliente no meio do caminho, você vai ter um passo a menos para fazer com esse cliente. Mas se ele não chegar aqui, se ele chegar aqui, você passa ele para a fase da consideração. E aqui é o momento onde você vai tentar traçar o perfil do teu cliente. Como que você vai traçar o perfil? Você vai fazer perguntas, né? É o que eu chamo de perguntas poderosas, né? Então você vai fazer aquelas perguntas que vão ser decisivas, sempre perguntas abertas, né? Então, por exemplo, qual é o seu objetivo? O que você mais gosta? Né? Você gosta mais de calor? Você gosta mais de frio? Você gosta de agito? Você gosta de tranquilidade? Você gosta de praia? Você gosta de vida urbana? Você quer ter contato mais com o nativo ou quer ter contato com pessoas do mundo todo? Então assim, conforme você vai perguntando isso, você vai traçando o clima, né? Gosta de lugar quente, lugar frio. Então com isso você vai traçando, né, as informações na tua cabeça e aí você consegue oferecer as opções que mais se encaixem. Né? Então assim, Bárbara, mas eu vou ter que saber de todos os países do mundo, todas as opções do mundo. É aí que eu quero chegar com esse vídeo. Você não precisa ser um vendedor nato, você precisa saber das coisas, você precisa se preparar, você precisa estar capacitado, mas você não precisa ser um vendedor que nasceu vendedor, né? Aquela pessoa que a gente olha e fala, esse aí é vendedor. Não precisa, né? Você precisa ser esforçado, se dedicar e realmente saber as informações, se capacitar em relação às informações que você
você precisa saber. Daí, com base nisso, você vai direcionando. Olha, eu acho que de acordo com o seu perfil, os países que mais se encaixam, por exemplo, é a África do Sul e Malta, porque o custo de vida é menor, porque não precisa de visto, porque você precisa, você vai investir pouco na passagem aérea. Então, assim, você vai dando argumentos pro cara, né, pro teu cliente, para ele considerar. Cuidado aqui para não dar aquele monte de opção, né? Dar aquele monte de opção lá que de repente não faz sentido nenhum, né, pro cara, ou de repente ele vai falar, nossa, eu tenho 10 opções e aí ele não escolhe, né? Eu falo que realmente quem tenta escolher muito, quem oferece muita coisa acaba não escolhendo nada, né? Inclusive tem um experimento que foi feito até em um supermercado. Foi super legal, porque eu não consigo me lembrar agora quem que fez o experimento. Mas enfim, vou compartilhar aqui com vocês. Que basicamente foi o seguinte, eles estavam com uma promoção de salgadinho, né? Salgadinhos aí, né? Que não faz muito bem pra saúde aí, né? Mas esses salgadinhos. E eles estavam com essa promoção no mercado. E aí eles tinham muitos sabores, esse salgadinho. Então eram 10 sabores. E aí eles colocaram por um preço super baixo, que realmente estava pra vencer, né? Ainda tinha um tempo, mas eles tinham que liberar bastante o estoque de uma forma bem rápida. Então eles colocaram, né, aquele monte de salgadinho ali com preço super barato. E o que aconteceu? Muita gente chegava, olhava, se empolgava com o preço, curtia e não comprava. Olhava, gostava, curtia o preço, não comprava. Então eles achavam que isso ia fazer com que as vendas subissem muito e na real não subiu. E aquilo, né, ficou me encucando os caras. Pô, como assim? E aí eles começaram a diminuir, então eles tiraram aquelas 10 opções e falaram, bom, a gente vai colocar em promoção só 2 sabores, vamos fazer assim, um pouco de cada vez. E quando eles colocaram somente 2 opções, né, 2 sabores ali em promoção e os outros no preço mais caro, mas aquelas 2 opções no preço mais barato, o que aconteceu? As vendas subiram muito. Por quê? Porque quando o cara chegava lá, o cara não tinha que tomar muitas decisões, ele não tinha que escolher entre 10 sabores, ele tinha que escolher entre 2. E aí era mais fácil para ele, né? A decisão era muito mais fácil. Então a mesma coisa acontece aqui no momento de consideração. Então, se um aluno te pedir 10 orçamentos de 10 países, você passar 10 países, 10 opções, ele não vai se matricular. Ele não vai fazer o intercâmbio dele, ele não vai comprar muito provavelmente. Por quê? Porque é muita coisa para ele escolher, ele não vai escolher, não vai conseguir escolher. Então, assim, quando a pessoa, às vezes o cliente pede, né? Às vezes o cliente fala assim, me manda de todos, né? E você fala, olha, a forma que a gente trabalha, né, é uma forma mais personalizada. Então, a gente quer primeiro entender você, pra gente te oferecer o que mais se encaixa, né? E aí você faz as perguntas, o cliente vai responder, ele não vai se negar a obter uma ajuda que vai ajudar ele né, uma informação que vai ajudá-lo a realmente obter algo que vai ser muito mais produtivo, que ele vai atingir o objetivo dele de uma forma muito melhor, né? Então isso é muito importante. Então assim, cuidado para não oferecer muita opção, mas aqui basicamente a fase da consideração você vai mostrar algumas opções, 2, 3 opções que se encaixe com ele e mostrar as diferenças entre elas. E aí, nesse momento de consideração, o que você vai fazendo? Você vai acompanhando esse cliente. Oi cliente, te mandei tal opção, qual que você gostou mais? Eu acho que eu gostei mais de tal. Beleza, o que fez você gostar dessa? O que fez você não gostar das outras? E aí, com base naquela que ele mais gostou, você pode sim enviar outras opções parecidas com aquela, mas vai abrindo o leque aos poucos, conforme as escolhas dele. Então aqui o cara tá considerando, aqui tua ajuda é o quê? Ajudar ele a escolher alguma coisa. Ainda não tá no momento de comprar, ainda não tá no momento de vender, você tem que fazer ele escolher pra ele mesmo. Aí ele tem que sentir assim, eu acho que eu quero estudar na África do Sul, eu acho que eu quero estudar em Malta, gostei desse programa, gostei dessa escola, quero essa acomodação. Então você vai fazendo o quê? Ele escolher. Não adianta você empurrar pra ele, não adianta, sabe? Ele tem que escolher. Só que assim, Bárbara, eu vou dar o tempo pra ele escolher, o tempo que ele precisar pra ele escolher. Não, né? Você precisa ajudar, porque muitas vezes a pessoa não escolhe por falta de tempo, porque não consegue parar pra analisar, porque não entende o que você mandou. Então é um acompanhamento muito próximo nesse momento aqui de consideração, tá? E por último, depois que você fez ele considerar as opções, fez com que ele, no íntimo dele ali, escolhesse alguma opção, você vai transferir ele para o próximo estágio, que é o estágio 3, que é o estágio da negociação. Tá? Esse
estágio aqui da negociação, né, quando a gente vê negociação, talvez você esteja tremendo aí, tá vendo? Eu sabia que ia ter alguma coisa que era venda, tava muito bom, né, pra ser verdade, coisas que não eram venda, lá, já chegou a negociação, não vou conseguir vender. Você vai conseguir vender. Porque essa parte de negociação, quando a gente faz esse esquema de estágios, a gente está fazendo algo muito mais sutil, é uma venda muito mais, né, mineirinha ali, vai pelas beiradas, né? Porque você está ajudando a pessoa, gente, você não está só focando na venda, né? Eu falo muito isso, tem um consultor meu que eu falo muito isso pra ele, falo assim, olha, quando você parar de pensar nessa parte e primeiro se dedicar no momento, né, no estágio da consciência, no estágio da consideração, o estágio da negociação, ele vem automaticamente. Porque quando a pessoa, ela toma, né, tem uma consideração e ela toma uma decisão do que ela quer, ela vai pedir forma de pagamento, né? Então o que é o momento de negociação? É a hora do cara decidir com qual agência ele vai fechar o intercâmbio dele, ou seja, se ele vai fazer uma matrícula com você ou com outro, né? Qual vai ser a forma de pagamento? Quando ele vai fazer o primeiro pagamento, realmente bater uma tela ali da data de início. Então aqui são os ajustes finos, tá? Mas muitas vezes o próprio cliente, daqui da fase de consideração, ele já pergunta isso. Ele já pergunta a forma de pagamento, ele já pergunta a data, ele já começa a entrar nesse assunto. E uma vez que entra nesse assunto, principalmente quando ele entra, é porque ele já considerou, porque ele já tem uma opção na cabeça, e aí vocês estão preparados para falar de negociação, tá? Agora tem cliente que não fala de negociação, ele espera de você. E aí é que muita gente, né, paralisa. Ai, Bárbara, tá vendo? Olha lá, não nasci pra ser consultor. Gente, ninguém nasceu pra ser consultor, não, né? Óbvio. Mas assim, qualquer um pode ser, né? Por quê? Opa, já considerou? Você já escolheu o cliente? Já, eu acho que eu vou pra Malta, gostei. Beleza. Vamos decidir a data que você vai? Como que você tá pensando em pagar? Né? Então aqui você começa a negociar com perguntas simples. Você não precisa forçar um cliente, forçar a barra, né? É claro que tem cliente, gente, que vai precisar de mais tempo para pensar, né? Vai passar mais tempo aqui na fase de consideração. Tem cliente que vai passar menos tempo. Mas o mais importante aqui é, de fato, assim, você dar o tempo, mas continuar, né, dando suporte, continuar prestando todo aquele suporte, aquele apoio ali para aquele cliente, para você entender o que está acontecendo. Então eu falo que assim, para transferir um cliente da consideração para negociação, o que você tem que fazer é entender o motivo pelo qual ele não conseguiu tomar uma decisão aqui. E como que você faz isso, né? E como que você identifica as objeções, né? Você precisa sempre estar em contato com esse cliente e fazer as perguntas, né? Não pode ter vergonha, não pode ter medo do cliente. Você tem que tratar o cliente, eu sempre falo isso pros meus consultores logo no início. Você tem que tratar o teu cliente como se ele fosse uma pessoa, e ele é, né? Como se ele fosse, não, ele é uma pessoa. Mas você precisa lembrar disso quando estiver atendendo ele. Você precisa sentir isso quando estiver atendendo ele. Porque muita gente, quando faz atendimento, quando trabalha nessa parte de atendimento, esquece que a pessoa que está ali do outro lado da linha é uma pessoa igualzinha a você. É um ser humano, então da mesma forma que ele quer ser bem atendido, né, que ele quer ser bem tratado, que ele quer ser tratado com educação, que ele quer alguém que realmente ajude ele, se você fizer tudo isso que ele espera, por outro lado, ele também é uma pessoa que tem sentimentos, que vai gostar de você, que vai querer se abrir, que vai ter medo, né, das coisas, e que se você der abertura ele vai querer te contar. Então assim, é um ser humano, é uma pessoa. Então como que você descobre as objeções aqui? Por que o cara não tomou uma decisão ainda? Porque às vezes ele não te conta, né? Porque muitas vezes ele pensa assim, ela é só uma atendente de uma agência de intercâmbio. Então às vezes ele não tem abertura para dizer, mas vai de você abrir isso, né? Fazer com que ele tenha essa abertura. Então basicamente aqui são as perguntas mesmo. Fulano, deixa eu te perguntar, o que ainda, né? O que tá impedindo você de tomar a decisão? Tá faltando alguma informação? Você precisa de mais alguma coisa? E aí, quando você pergunta assim, o que está te impedindo de decidir, a pessoa vai te contar. E aí pode ser grana, pode ser, meu namorado, eu namoro, não quero deixar meu namorado aqui. Pode ser, eu não sei quando eu vou, eu não sei quando vai ser minhas férias, eu tô esperando receber um dinheiro. Então assim, pode ser uma série de coisas. Então quando ele te conta o que é muito mais fácil de você conseguir resolver. Porque quando você sabe o que é mais fácil de resolver quando você não sabe. Então você sabendo o que é mais fácil de você trabalhar. Então, por exemplo, eu não sei quando vai ser minhas férias.
Então você poderia explicar, olha, cada agência tem uma regra, tá? Mas olha, você tem tanto tempo para embarcar, você não precisa decidir agora a data, mas você pode aproveitar a promoção, por exemplo. Ou, meu problema é dinheiro. Então como ficaria bom para você? Me faça a sua proposta para eu verificar aqui se eu consigo esse parcelamento do jeito que fica bom para você. Né? Ou quando você vai receber esse dinheiro que você está esperando? Me fala para eu ver o que eu consigo fazer. Então, quando você entende o problema daquela pessoa, a objeção, né, o porquê que ela não está comprando aquilo, fica muito mais fácil de você ajudar ela. Porque às vezes você vai ficar batendo numa tecla que não faz nada a ver, tipo, já está convencido, né? Às vezes você liga e fica explicando o produto, programa, o curso é assim, o curso é assim, o curso é assim, e na real a pessoa não quer saber do curso, ela já tem certeza do curso. O que ela não tem certeza é como que ela vai fazer, se vai dar para ela fazer. Então você realmente precisa entender a objeção do seu cliente. Todas as vezes que você chegar naquele momento do atendimento, você achar que você, né, deu de cara com a parede, tipo, já tentei de tudo, já perguntei tudo, já tirei todas as dúvidas e a pessoa realmente não anda. Faz essa pergunta, faça a pergunta da objeção, né? O que está te impedindo hoje de tomar uma decisão em relação ao seu intercâmbio? Você entende que quando você faz esse tipo de pergunta, a pessoa se sente muito mais aberta? E digo mais, viu? Quando a pessoa diz pra você que o problema é dinheiro, ou que o problema é tempo, normalmente é porque o intercâmbio ainda não é prioridade para ela. E aí, talvez você tenha que voltar no primeiro estágio da consciência. Vamos então, de novo, abordar cada benefício do intercâmbio. Vamos de novo convencer a pessoa do quê? Que o intercâmbio é para ela. Tá? Se for outros motivos, né, outras objeções, beleza, continua na fase da consideração e tenta sanar aquilo para chegar até a fase de negociação, tá? Então, assim, existe sim um método, tá? Existe sim um caminho a seguir para você atender um cliente de intercâmbio. Não é simplesmente pegar o telefone, dar informação, perguntar o que o aluno quer, de qualquer jeito. Não, existe uma ordem. Então, quando você tem um método para seguir, uma ordem, e se guiando por isso, eu falo que assim, existem 1 milhão de técnicas de vendas, uma série de coisas, mas assim, realmente o que eu sigo no meu dia a dia, o que funciona para mim, todos esses anos que eu trabalhei, é isso. E de verdade, eu não consigo ver que você precisa ser um super vendedor, nossa, comercial na veia para conseguir fazer isso. Para conseguir fazer isso, você precisa do quê? Gostar de pessoas, querer ajudar as pessoas, tratar as pessoas como seres humanos, né? Como pessoas igual a você e querer de fato que ela faça o intercâmbio, mais do que ela compre de você, mais do que você efetuar uma venda, você tem que querer que ela realize o sonho dela. Quando o cliente sente isso, quando você de fato está se empenhando para esse objetivo e não só para venda, o cliente está sentindo que você está ajudando ele. E fazer intercâmbio, gente, é muito diferente do que ter que comprar um vestido, né, para ser madrinha, ou é muito diferente do que, né, alguém comprar, mudar ali a linha telefônica, né, uma companhia telefônica por uma outra. Por quê? Quando a gente fala de intercâmbio, não é só um serviço, não é só um produto, é a realização de um sonho, é a busca muitas vezes por um sonho maior, né? Então assim, é algo que muito provavelmente, se você está me assistindo aqui, né, se você gosta de intercâmbio, você sabe que é algo que muda a vida das pessoas. Então, assim, trabalhar com algo para mudar a vida das pessoas é muito mais gostoso, é muito mais fácil, é muito menos tenho que ser um vendedor, né, do que se você precisasse vender qualquer um dos 2 produtos que eu citei, né, ou qualquer outro produto que existe por aí. É claro que existem muitos serviços, muitos produtos que realmente transformam a vida da pessoa também, mas assim, são poucas coisas, né, a maioria é mais dia a dia, tal, né, aquela coisa, e aqui não, aqui é uma transformação. Então assim, tire de uma vez por todas a tua cabeça que você precisa ser comercial, que você precisa ser vendedor, que você, se você não for vendedor, você não vai poder ajudar as pessoas a fazer intercâmbio, que você não vai conseguir dar essa consultoria, que você não vai conseguir ajudar. Não, de verdade, você precisa de dedicação, realmente querer se capacitar e querer ajudar o próximo. É isso que você precisa. Então, chega daquela desculpa de não sou comercial. Qualquer um pode se tornar um consultor de intercâmbio, tá? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado a, de fato, dar esse primeiro passo, a querer se tornar um consultor de intercâmbio e tenha tirado aí essa pulguinha aí da orelha de que tem que ser comercial, porque na real só depende de você, só depende da sua força de vontade mesmo
mesmo de querer ajudar as pessoas, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, curte o vídeo também se você curtiu, deixa sempre um comentário aqui pra gente, que ajuda a gente a distribuir também sempre melhor os vídeos, ajudar outras pessoas também. Qualquer dúvida também, só deixar no comentário que eu respondo pra vocês com todo prazer, tá? Principalmente em relação a isso, assim, eu faço questão de responder, né, sempre uma a uma aqui no YouTube, porque eu sei que é importante aí tirar as dúvidas desses assuntos que a gente aborda aqui. E também não esqueça de ativar o sininho caso você ainda não tenha assinado, porque assim você vai sempre receber notificações, né, os lembretes dos novos vídeos que forem pro ar, tá certo? Nos vemos por aí!